ou a gente dá lugar ou a gente não dá lugar. E eu decido dar lugar o tempo todo. Então já fica, a pessoa já está rouca já por conta, porque eu fico gritando. Mas quero dizer aos irmãos que eu estou aqui por livre e espontânea pressão. Né, irmãos? Porque a gente corre o tempo todo. Mas Deus é bom. Uma vez um pastor falou para mim, eu vejo a irmã como pregadora. Eu falei, irmão, ora mais. Essa revelação não é de Deus, não. Porque, irmão, eu entendo que para falarmos das coisas do Senhor, temos que viver cada coisa mediante seu tempo. E eu acredito que todas as vezes que eu pego esse microfone, eu trago um testemunho da minha vida. Porque eu não quero só falar da palavra, eu quero viver essa palavra. E às vezes não é só por pregar, irmãos, é para que o Espírito venha impactar a sua vida. Então, se é possível que aconteceu na minha, é possível que aconteça na sua também. Se um dia sobre a minha vida houve um milagre, creia que na sua também vai haver, porque eu sou prova de um milagre. Se na minha casa houve libertação, se estou pregando sobre libertação, é porque eu creio que na sua casa também haverá libertação. Se eu creio que na minha casa há uma família unida que amam fazer a vontade do Senhor, é porque eu creio que na sua família também é possível você viver esse milagre. Então nada é por acaso, nada. Quando a gente sobe a esse altar, a gente tem a responsabilidade primeiro de viver o que estamos pregando, para depois passar para os irmãos. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, irmãos. Livro do doutor Lucas. Homem a qual andou com o apóstolo Paulo e esteve com ele até o dia que o Senhor levou o apóstolo Paulo. Lucas era um doutor, um médico, mas também Lucas entendia de história. Ele foi um grande escritor dos Atos dos Apóstolos. Às vezes não muito falado na Bíblia, mas lá em Colossenses, se eu não me engano, 4:14, vem dizer que o próprio apóstolo Paulo vai falar de Lucas. Dizer que ele é um amigo amado. Então, entende-se que para ser amigo tem que andar com ele. Então, o apóstolo Paulo estava dando testemunho da vida de Lucas. E o que seria Lucas sem o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo, irmão, foi um dos maiores pregadores e profetas daquela época. Homem até que perseguiu a igreja, mas depois que teve um encontro com Cristo, mudou totalmente a sua vida. E eu entendo que um homem, para ele viver uma história completa, ele tem que fazer discípulos. E assim fez o apóstolo Paulo. Ele fez Lucas o seu discípulo. E o que é um homem sem deixar um legado? Não é nada. Porque o que eu vou viver e para quem eu vou passar? Estamos aqui vivendo uma história com Deus. E sabemos que estamos aqui jovens que amanhã vai influenciar, como o Moab falou. Estamos aqui porque somos influenciadores da palavra do Senhor. Estamos aqui porque já passamos por muitas coisas e ainda iremos passar. Mas entendemos que existem jovens que estão nos observando para amanhã eles também poder levar a palavra do Senhor adiante e também fazer discípulos. Do que é um homem sem um legado? O que é um homem sem deixar nada? O Billy Graham, irmão, foi um homem a qual todo mundo, olha para aquele homem, cara, que homem, que isso? O cara era um pregador, o cara vivia a palavra do Senhor. Bem queria eu um dia, ter uma palestra com Billy Graham, mas não teve essa oportunidade porque aprove Deus levar ele
antes de que a gente pudesse se conhecer. Mas estamos aqui, eu conheço o Leonardo, eu conheço o pastor Fabiano, conheço o Moab, conheço a Sabrina, conheço a Lidiane, conheço todos vocês. E eu sei que eu sou um influenciador para a sua vida e que eles são um influenciador para a minha vida. Porque todos os dias que botamos o pé nesse altar, vivemos coisas diferentes com o Senhor. Porque acreditamos que há um Deus sobre nós e é Ele quem faz da nossa vida um milagre todos os dias. E eu costumo dizer, irmão, que eu fico feliz. Se um dia eu alcançar uma pessoa, eu sei que essa pessoa poderá alcançar 1 milhão de pessoas. Então, se você alcançar uma pessoa hoje, você discipular aquela pessoa, entenda que talvez você não vai alcançar 1000, mas aquela pessoa que está ali vai alcançar 1 milhão de pessoas, para a glória de Deus. Aleluia. Parábola do filho pródigo, que diz assim, irmãos. Lucas 15, 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmão, essa é uma passagem muito conhecida, pela qual vai falar de 2 filhos e de um filho pródigo. Filho pródigo esse, irmão, que vivia na casa do seu pai e vivia bem, porque a Bíblia chega a dizer que ele vivia bem na casa do seu pai. Talvez ele viveu as melhores coisas, comeu as melhores comidas, viveu os seus melhores momentos na casa do seu pai. Mas chegou uma hora que ele decidiu sair da casa do pai. E ele falou assim, de repente, irmão, na mente daquele filho pródigo, pródigo quer dizer, irmãos, a pessoa que usa os seus bens dissolutamente, usa sem freio, usa sem saber o dia de amanhã. E de repente, irmão, aquele homem vai chegar para o seu pai e falar: Pai, olha, eu não quero mais viver aqui sob os seus cuidados. Eu quero começar a viver a minha vida. Eu sou moço, eu sou novo, mas eu entendo que eu tenho uma parte nessa herança. E eu tendo uma parte nessa herança, eu quero viver a minha vida. Eu estou cansado de viver aqui e viver somente o que o Senhor quer. E eu quero viver as minhas vontades. Pois bem, aquele pai, ele não sequer se incomoda. Ele pega a parte da herança do seu filho e entrega na mão. E aquele filho vai partir, vai para uma terra muito distante. Acredito eu, irmão, que de repente ele vai até para um outro estado. De repente ele vai para uma terra, a Bíblia chega a dizer que ele vai para uma terra longínqua. Então quer dizer que ele não está perto de casa. Ele foi e foi sem saber para como voltar. E chegando nesse lugar, irmão, ele estava com a sua herança. E ele começa a viver a sua vida. Talvez ele comprou uma casa com o dinheiro que o pai dele deixou para ele. Talvez pode ter comprado um carro, uma carruagem, né, irmão? Que naquela época não existia carro. Mas eu estou trazendo para o tempo de hoje. De repente comprou um carro e começou a passear pela cidade com o seu carro. Com certeza, se ele tinha uma herança, com certeza o seu carro não seria um carro popular. Para ele poder ver e poder que as pessoas pudessem o observar, ele com certeza colocaria um carro em que as pessoas pudessem olhar e pudessem desejar estar perto dele. E de repente ele vai acarretar amigos para a vida dele. Ele vai trazer pessoas para perto dele. E aí ele vai começar a fazer
a gastar o dinheiro a qual o seu pai tinha lhe entregado. E ele começa a gastar. Gasta um dia, gasta 2 dias, gasta 3 dias, gasta 4 dia, gasta o 5º dia. E de repente vai aparecer mulheres, aquele homem que vai dizer que aquele menino, aquele moço, ele começa a se prostituir. Então entende-se que ele tinha mulheres ao seu redor, que olhava de repente para o seu dinheiro e começava a ficar perto dele para poder de alguma forma poder absorver alguma coisa dele. E ele, sem entender nada, simplesmente começa a gastar dinheiro com mulheres, começa a gastar dinheiro com comida, começa a gastar dinheiro com os amigos que ele tinha. Só, irmão, que a gente sabe que muitas das vezes as coisas, quando vão saindo, tem que haver um meio de entrar. E aquele garoto, ele não tinha mais um meio de entrar, pois ali a Bíblia não diz que ele estava fazendo nada. A Bíblia só chega a dizer que ele estava gastando o seu dinheiro dissolutamente com as coisas que não lhe cabiam fazer. Só que de repente eu entendo que ele olha para as suas finanças e percebe: eu acho que meu dinheiro está acabando, tenho que começar a economizar. Aí ele começa a economizar, Leonardo. Ele começa a dizer: hoje eu não vou gastar com isso não. Os amigos chamam ele para sair, ele: não, hoje eu não posso sair porque eu não tenho tanto dinheiro para poder sair mais. A minha herança está se acabando. Então, aí às vezes aquele amigo vai dizer para ele: já que você não tem dinheiro para sair hoje, eu não vou poder ir com você não, eu vou sair com uma outra pessoa. E ele já começa a entender, irmão, que ele já não tem tanto apreço assim. Só que ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa fazer as suas coisas, as suas necessidades, e o dinheiro simplesmente vai se acabando. E de repente aquelas mulheres que estão ao redor desse moço começam a perceber que ele não tem mais dinheiro para gasolina. Ele fala: hoje a gente vai ter que ir a pé. E a mulher fala: a pé, se for para andar com a pé, eu ando com aquele moço ali que está ali na frente, que tem carro. E de repente aquelas mulheres vão largar aquele menino para trás e ele de repente vai ficar sozinho. Só que a sua vida começa a ter sérios problemas, porque ele percebe, irmãos, que ele acarretou tudo aquilo porque ele tinha dinheiro para gastar. Só que agora ele não tem mais dinheiro. Só que a gente sabe que a necessidade não espera. Como dizia minha mãe, barriga não espera. A gente tem que comer, a gente tem que se alimentar, senão a gente não fica em pé. E ele continua gastando seu dinheiro. E de repente, irmão, como ele não tem de onde tirar, ele vende seu carro. Começa a gastar mais dinheiro. De repente, devido a esse envolvimento que ele tem, de repente ficou doente de tanta noitada, de tantos dias sem dormir. Porque a gente sabe que quem vive na farra, irmão, não tem hora para dormir. Acorda de madrugada, acorda de dia, não tem, dorme 1 hora, dorme 2 horas e não tem desconforto e vai embora. Eu sei, irmãos, porque eu tinha um pai que ele, quando saía de casa às 7 horas da noite para se encontrar com seus amigos, ele chegava em casa, irmão, 3 horas da manhã, sendo que ele tinha que acordar às 7 horas da manhã para estar no trabalho. E quando nós estamos, vivendo essa vida, a gente perde totalmente a noção do tempo. Porque a gente vive, Satanás, ele faz de uma tal forma que ele começa a cegar a pessoa de uma tal maneira que a pessoa praticamente vira um zumbi e não percebe. E não vai ser diferente com esse moço. E de repente acaba-se o dinheiro que ele vendeu o carro. E agora ele tem uma casa. E ele fica pensando: agora eu vou ter que vender a casa. Eu estou longe da minha casa, eu não tenho mais como voltar. Estou longe. O que eu vou fazer? Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. E a Bíblia chega a dizer que ele perde tudo. Ele não fica com nada. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele arruma um emprego. A Bíblia vai dizer que ele chega e vai arrumar um emprego. Só que nesse emprego dele, irmão, eu acredito que aquele dono daquele lugar onde ele trabalhava não deixava os empregados comer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele olha para que os porcos estão comendo
e sente vontade de se alimentar daquilo. Então isso entende-se que ele não estava mais comendo uma comida natural de um ser humano comum. Entende-se que ele só trabalhava, porém ele não conseguia mais se sustentar. E ele fala simplesmente: quando eu estava na casa do meu pai, até o jornaleiro que trazia as notícias comia o melhor da casa do meu pai. E eu tinha tudo. E agora eu tenho o desejo de comer a comida dos porcos. E naquele momento ele sente saudade da casa do pai. E eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dar um testemunho muito rápido. Eu, quando era criança, irmãos, o meu pai fazia muita festa de rua. Fazia negócio de barraca. Esse tempo, então, principalmente, que é época de festa junina, ele sempre fazia programações na rua onde eu morava. E a rua ficava lotada. E eu achava aquilo o máximo, irmão, porque eu era criança. A gente, como não tinha muita tecnologia como a gente tem hoje, as nossas brincadeiras eram todas voltadas na rua. E quando todo mundo se vestia de festa junina, se preparava, eu de repente, Leonardo, cheguei pro meu pai e falei assim: pai, você me arruma, como se fosse hoje, mãe, 10 reais. Você me arruma 10 reais? Aí meu pai falou assim: te dou. Por quê, meu irmão? Naquele momento eu queria ser uma empresária. Pedi 10 reais ao meu pai. Porque eu tava vendo todo mundo fazer barraca, eu também queria ter uma barraca para vender minhas coisas. Eu falei, eu também vou vender. Todo mundo ganha dinheiro. Não, mas eu não quero nada que meu pai, na barraca do meu pai. Meu pai, não, fica aqui na barraca. Eu falei, não, eu quero uma barraca para mim. Eu quero fazer o que meu coração tá mandando. Eu quero ser empresária com 10 reais, irmão. Eu quero ser empresária. Pois bem, meu pai me deu o dinheiro. Eu fui para a escola onde eu estudava. Peguei, comprei um monte de doce. Comprei 5 pacotes de biscoito. E falei, vou vender na minha barraca. Olha a ideia do ser humano. Irmão, cantina de escola é o ambiente mais caro que eu conheço na vida. Cantina de escola mete a mão mesmo e rasga tudo. E eu achei que eu tinha que comprar as coisas lá na cantina da escola para eu montar minha barraca. Comprei só 5 biscoitos, um monte de bala e alguns pirulitos. Cheguei na barraca da minha prima, falei, vou me juntar aqui com você. Minha prima estava vendendo outro negócio, falei, ó, divide aqui a barraca entre eu e você, eu fico desse lado e você fica desse. Aí olha na minha cabeça, olha só. Eu vou vender tudo mais barato do que o pessoal lá da cantina, vou ganhar maior dinheirão. Foi eu, irmão. A festa começou às 7h30 da noite. Quando chegou, irmão, 8h30, eu já tinha vendido tudo. Quando eu olhei para minha barraca, eu falei, gente, eu já vendi tudo, já posso até para festa gastar meu dinheiro. Só que quando eu abro a caixinha do dinheiro, quanto tinha, irmão? 4 reais. E eu tentando entender o que foi que eu fiz de errado. Gente, eu vendi mais barato do que a cantina da escola. A cantina da escola é grandona, por que eu não consegui dinheiro para eu poder ficar na festa até o final da festa? Irmão, eu peguei aqueles 4 reais, coloquei no bolso, fui para dentro de casa, triste. Sentei no sofá e fiquei sentada tentando entender o que tinha acontecido. Meu pai para lá e para cá, mas meu pai sempre foi muito atento ao que estava acontecendo comigo. E ele percebia logo que tinha alguma coisa errada. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Sempre sou, né, irmão? Sempre fui muito agitada. E ele me viu sentada, tremenda festa lá fora, eu sentada no sofá. E ele olha pra mim e fala assim, o que você tá fazendo aqui dentro? Aí eu, pai, eu não sei o que houve. Aí ele, mas o que houve? Eu falei, não peguei os 10 reais com você? Eu não tava falando pra você que eu ia fazer um negócio na minha barraca? Ele, sim. Então, eu fui lá embaixo, comprei as coisas, voltei e vendi tudo, pai. Usei o dinheiro todo. Mas só consegui 4 reais. Meu pai falou, impossível. Eu falei, é impossível, eu também concordo com o senhor, é impossível isso. Eu pensei que eu no mínimo ia sair com uns 50 reais.
Já estava até fazendo planos futuros, montar uma empresa, montar uma loja. Falei, depois que eu abrir isso aqui, depois que der certo, eu já vou fazer um monte de coisa. Meu pai, você fez o quê? Eu falei, eu vendi mais barato do que a moça lá da cantina. Meu pai olhou para mim e falou assim: minha filha, por que você não me perguntou o que você ia fazer? Eu falei, porque eu pensei que eu sabia que é o que eu estava fazendo. Ele falou, se você tivesse falado comigo o que você ia fazer, eu tinha te falado que isso não ia dar certo. E naquela hora, irmão, meu pai pela misericórdia, falou, vamos para lá que eu vou comprar um lanche para você, que eu não tinha dinheiro nem mais para comprar nenhum cachorro quente. E eu entendi o que, irmãos? Que quando estamos na casa do Senhor, estamos aqui, ajuntamos tudo, pedimos, oramos, clamamos por milagre. E o Senhor entrega na nossa mão o milagre. E o que acontece? A gente acha, irmão, que a gente vai se dar bem lá fora, sem a orientação do Pai. A gente acha que a gente vai se dar bem, porque uma vez que Deus já me abençoou, eu já estou abençoado. Não, mas entenda uma coisa. Sem a orientação do seu pai, você não consegue nada na sua vida. Sem a orientação do pai, você não consegue absorver o melhor que tem de Deus para a sua vida. Se eu tivesse feito apenas uma consulta ao meu pai, eu não tinha gastado o meu dinheiro, nem tinha jogado o meu dinheiro todo fora. Tudo aquilo que eu tentei conquistar, eu joguei no lixo. Sabe por quê? Porque eu não fiz uma consulta a quem entendia e quem administrava a minha vida. E é assim que a gente faz na casa do Senhor. Às vezes, irmão, a gente quer fazer uma coisa e a gente não faz uma oração perguntando se é da vontade do Senhor. Josué estava ganhando todas as batalhas. Mas quem lembra que Josué perdeu a batalha de Ai porque não fez uma consulta a Deus? Ele era um homem guerreiro, Deus usava, Deus estava com ele. Mas ele se sentiu tão confiante na guerra e na vitória, que ele não consultou ao Senhor se era e qual era a estratégia que ele deveria usar. E sabe o que acontece? Muitos de nós estamos na casa de Deus como filho pródigo. Ajuntamos tudo aquilo que o Senhor nos deu, levamos para fora e achamos que vamos nos dar bem. Irmão, entenda. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que está dizendo: não adianta você tentar por outro caminho, porque eu sou o teu caminho, a tua verdade e a tua vida. E eu entendo que naquela hora, irmãos, aquele moço ficou igual a mim, sentado, tentando entender o que tinha acontecido. E de repente ele falou assim, ó: eu sinto falta da sua voz. Oh, aleluia. Me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Oh, aleluia! Pai, eu sei que eu não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir.
Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Se tem saudade, oh aleluia, oh aleluia, então diga pra ele: eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Então diga pra ele: eu vou voltar. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Ele é o teu pai, ele é o seu pai. E de repente aquele homem vem caminhando em direção à casa do pai. E de longe o pai avista ele. E ele diz pro pai assim: eu não sou digno, mas eu estou aqui arrependido por tudo que eu fiz. E sabe o que o pai fez com ele? O abraçou. Falou: coloque as melhores vestes. Dê de comer. Porque hoje há festa na minha casa por aquele que se havia perdido. E o pai está te chamando hoje. Está te falando: eu quero fazer uma festa contigo. E ele vai falar: e sobre ti coloca uma aliança de um novo concerto entre você e mim. E de repente está acontecendo aquela festa. Só que a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha quantos filhos? 2 filhos. E de repente aquele filho segundo, no caso seria o primeiro primogênito, que já estava na casa do pai, vai ver que está acontecendo um alvoroço na casa. Festa, música. E ele vai perguntar para um dos empregados: o que está acontecendo aqui? E o homem vai dizer para ele: porque aquele que havia se perdido voltou. Irmão, eu tenho 2 filhos. Quem tem filho sabe que cada um filho tem uma personalidade, ainda que tenha a mesma educação, mas a personalidade, cada um tem a sua. É como digital, irmão, cada um tem a sua. Até para ser gêmeos, gêmeos não tem a mesma digital, cada um tem a sua digital. Tem a sua identidade. Irmão, eu tenho 2 filhos. E tem um que a gente fala assim: faça isso. E ele vai falar: sim, senhor. E você de repente vai falar pro outro: faça isso. E ele vai dizer: por que eu tenho que fazer? Tem filho, irmão, que você só conversando, você consegue dialogar, você consegue ter a proximidade, você consegue fazer com que ele entenda o que é melhor para ele. Mas tem filho que a Bíblia chega a dizer que você tem que agir com vara para tirar a loucura dele. Irmão, comigo era assim. A vara cantava lá em casa. O meu irmão era o seguinte: minha mãe falava assim: faça isso. Meu irmão: sim, mãe. Meu pai: faça isso. Sim, mãe. Aline: faça isso. Por que eu tenho que fazer isso? Meu irmão não fez nada. Eu fiz tudo.
Eu estou aqui até agora, estou fazendo tudo. Ele já lavou a louça? Ele já fez isso? Tudo é um questionamento. Aí minha mãe, sabe o que minha mãe fazia? Tirava minha loucura com o quê? Com vara, irmão. Porque eu não queria obedecer. Mas a Bíblia chega a dizer, Leonardo, a loucura do menino se arranca com vara. E eu aprendi com minha mãe, irmão, que a loucura lá de casa, eu arranco com vara também. Lá o negócio estreita. Lá em casa ele pode ter 30 anos. Mas se me desobedecer, o pau canta dentro de casa. Porque quem manda lá, primeiro meu marido, depois eu. Então entenda. Há filhos que a gente tem que tratar de uma forma e há filhos que a gente tem que tratar de outra. E assim é na casa do Senhor. E aquele moço mais velho não entendeu isso. Porque ele vai questionar o pai. Por que que o pai estava fazendo uma festa? Sabendo que o filho tinha gastado toda a sua herança, sabendo que o filho tinha gastado tudo aquilo com prostituta, dissolutamente, e agora que ele voltou, ele faz uma festa para ele. E ele vai questionar, a palavra de Deus diz aqui, ó. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu uma músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão. O teu pai matou um bezerro, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava-se com ele. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o pai foi ter com ele e implorou que ele entrasse na festa. E sabe o que ele disse para o pai dele? Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens e meretrizes, matares um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, e tinha perdido e se achou. O que eu entendo com isso, irmão? Existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, estão indignadas, estão deixando de se alegrar com o Pai, por causa de circunstância dentro de igreja. Entram nessa porta e ficam observando de que maneira fulano vai adorar, de que maneira fulano vai festejar, e fica questionando o Pai. Mas fulano ontem não estava lá não sei aonde? Mas fulano ontem não estava lá não sei aonde, irmão? Sabe o que aquele filho falou para o pai? Eu estou tanto tempo na casa aqui, obedecendo, e o Senhor não tira um cabrito para me alegrar com meus amigos. Aquele filho não estava preocupado em se alegrar com o pai. Aquele filho estava preocupado em se alegrar com os seus amigos. E aí que entra a diferença entre um filho e o outro. Aquele filho sim estava errado. Ele não tinha mais nada na sua vida, mas ele se arrependeu e voltou para casa. Mas há pessoas no nosso meio, irmãos, que dizem ser crente, mas não tem mais alegria de salvação de estar na casa do Senhor. Está preocupado em alegrar A e a B, de falar bonito e cantar bonito, mas não está mais preocupado em ganhar almas para Cristo. Está preocupado em alegrar-se com seus amigos, perdendo seu tempo dentro da casa do Senhor, irmãos. Não perca seu tempo em adoração. Quando entrar um por essas portas que verdadeiramente se arrependeu, irmão, abraça, chega perto, se alegra, porque há salvação na casa. Eu vejo muita gente questionar: assim é mole ser crente? Uma hora está no mundo, uma hora está na igreja. Mas, irmãos, a Bíblia diz que você pode cair 7 vezes e todas elas Ele te levantará. Sabe por quê? Porque Ele é teu Pai. A gente não vai deixar de ser filho. Uma vez
vez filho. Já ouvi um profeta dizer: uma vez filho, sempre filho. Irmão, meus filhos podem fazer o que eles quiserem na vida deles, mas eles nunca vão deixar de ser meus filhos, ainda que façam coisas erradas. Só que existe duas situações: daquele que se arrepende e daquele que finge que está alegre com a nossa vitória. E é hoje que o Senhor está dizendo para ti: se é dia de arrependimento, levanta a sua mão e se arrepende. Mas se é dia de você despertar, desperta, porque você está dormindo dentro da casa de Deus e perdeu a alegria de estar com seu Pai. A sua prioridade não é chegar aqui e olhar para o lado. A sua prioridade é entrar nessa casa e o adorar em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Então diga: eu vou voltar. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do... Você pode adorar a Deus nessa noite? Nos braços do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo. Não tenha vergonha, vem pros braços do teu Pai. Chegou o momento de você decidir que vai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor e repousar tranquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Muitos já sabem da minha história, que eu perdi o meu pai. E é muito duro para mim, irmãos, às vezes chegar na casa da minha mãe e não encontrar meu pai lá. Porque eu e meu pai, a gente tinha uma cumplicidade de rir. Eu aproveitava o melhor momento do meu pai. Quando ele ia na minha casa, ontem eu estava conversando com o Fabiano, ele ia na minha casa, ele já chegava: faz um café que eu cheguei. E ele sentava, contava os seus problemas. E eu, como filho, irmão, tentava aconselhar o meu pai. E ele saía dali, muitas das vezes chegou na minha casa, super atribulado. Mas eu falava para ele: pai, você está fazendo errado. Não é assim, pai. A minha mãe sente sua falta. Convívio familiar, pai. Conversava com ele. Eu tinha uma maneira muito diferente de conversar, até mesmo porque eu não convivia diariamente com ele. Mas o momento que ele estava perto de mim, irmão, eu apegava todo aquele momento. Meu pai era um cara que viajava muito, trabalhava muito nessas questões de viagem. Ficava mais de uma semana fora de casa. Então o momentinho que eu tinha com ele, irmão, eu não desperdiçava. E eu entendo, irmãos, que não é diferente na casa do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando para você? Não perca um momento de quando você entrar por essa porta, viver o seu melhor momento comigo. Sabe por quê, irmãos? Amanhã é muito tarde. Amanhã eu perdi meu pai, irmãos. E eu não tenho mais como conversar com ele e rir com ele das coisas que ele fazia. Mas quando eu entro nessa porta, irmão, toda a ausência que eu sinto do meu pai, o meu Pai Celestial me preenche.
toda ausência que eu tenho no meu coração, seja lá o que for, o meu Pai me preenche. Sabe por quê? Porque eu já entro com o pé nessa porta, falando: Senhor, eu entrei aqui para te adorar. A minha vida é tua, a minha casa é tua, a minha adoração é para ti. E eu não quero perder um minuto de estar na casa do teu Pai. Só vai entender a ausência quem não tem mais convívio com Ele. Só vai entender a falta quem um dia já chorou na presença do Senhor. Só vai entender a ausência um dia que já chegou aqui se esbravejando e saiu daqui aliviado, porque o coração estava apertado pelas obras que o diabo tentava te tirar da presença de Deus, e Deus foi sobre ti e você saiu daqui aliviada com a presença de Deus. Quantas as vezes eu entrei nesse lugar, irmãos, angustiada, e saí daqui regozijando na presença de Deus. Muitas das vezes eu entrei por essa porta me sentindo um gato abandonado. Mas quando eu saí um tigre para enfrentar o mundo aí fora. Porque eu tive com meu Pai. Não perca o seu tempo de estar com o Pai nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Oh, aleluia. Eu quero adorar o Senhor nessa noite. Fique de pé nessa noite e entenda que a sua adoração sincera, o seu arrependimento sincero, atrai o Pai de volta. Aí você vai se perguntar: Deus, você não, Aline, você não sabe. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fui assim. Irmão, o Pai te aceita de volta. O Pai não está preocupado em o que você fez. Ele quer te colocar vestes novas. Ele quer colocar um anel no seu dedo e quer dizer: filho, volta, volta, volta. É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. Então volta, 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 volta. Porque eu vou mudar a sua história. Oh, aleluia. Eu quero adorar a Deus nessa noite, dizendo que o Senhor é meu combustível. Diga para Ele: o meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu desistir, o motivo porque eu sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo: não desiste de mim. Pra onde eu irei, só encontro em ti. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Então diga pra Ele: és
És o meu alívio pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo nunca desiste de mim. Pra onde eu irei? Oh, és o meu alívio, Senhor. Tu és o meu alívio, a força que eu necessito. Eu preciso continuar. Oh, Pai, és o meu alívio. Tu és o meu alívio, Senhor. Oh, Espírito Santo, conforta, consola. Oh, és o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Oh. O Espírito do Senhor está dizendo, irmão, vem, porque eu sou o teu alívio. Eu sou aquele que vai te animar, prosseguir e caminhar. Ah, mas irmã Nina, eu não tenho mais força não, já tentei várias vezes. O Senhor está dizendo, vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque eu sou o teu alívio. Porque eu sou o teu alívio. Essa angústia, eu sou o teu alívio. Esses problemas, eu sou o teu alívio. Tem alguém para o Senhor Jesus nessa noite? Alguém que está dizendo, Senhor, eu preciso de um alívio. Senhor, eu preciso de um alívio. E o Senhor está dizendo, vem. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem que eu te ajudo. Prova nenhuma vai ser maior do que a minha presença que está sobre ti. Você só vai acarretar aquilo que você pode e que eu sei que você pode carregar. Vem para o Senhor nessa noite. Você que está na live, vem para o Senhor nessa noite também. És o meu alívio. Oh, aleluia, Deus. Tu és o meu alívio. Oh, Espírito Santo. Cassiane, o Espírito do Senhor está dizendo para ti, dessa vez vai ser diferente. Confia em mim. Minha filha, eu te amo tanto. Confia em mim. Ele está dizendo, eu sou o teu alívio. Você não precisa carregar essa carga sozinha. O Espírito está dizendo, eu sei que você tenta. Mas ele falando, eu sou a tua força. Dessa vez vai ser diferente. Tenha sobre ti a prioridade do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, que tu possa trabalhar na vida da tua filha. Que tu possa ser o alívio dela na hora da angústia. Socorro bem presente. E quando o inimigo tentar afrontar a tua filha, que ela possa olhar para o alto e enxergar que em ti ela tem salvação, que em ti ela tem esperança. Oh, aleluia, seja um alívio, seja a calmaria. Senhor, acalma essa tempestade em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Dá um abraço aqui, Cassiane.
Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Ô, pastor Fabiano. Senhor, eu entrego a vida da tua filha em tuas mãos. Pai, reacenda o nome dela no livro da vida. Como a tua filha aqui pregou, Senhor, ainda que venhamos cair 7 vezes, o Senhor nos levanta todas elas. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida, a casa e a família da tua serva. Senhor, que o Senhor venha cumprir as tuas promessas. Senhor, que a tua filha, Senhor, possa se sentir segura, guardada debaixo das tuas asas e na sombra do grande onipotente. Senhor, confirma as tuas bênçãos e a tua promessa. Pai querido, a tua filha toma um passo, Senhor, importante nesta noite, porque ela sabe a necessidade que ela tem em ti, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa, neutralizando toda ação maligna, toda força ao contrário, tudo aquilo que tenta contra a vida da tua filha. Senhor, que nesta noite seja quebrado pelo poder do teu nome e da tua palavra. Senhor, que a tua presença nesta noite venha encher, Senhor, trazendo renovação neste lugar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar a paz do teu Espírito sobre a alma da tua filha, sobre o lar da tua serva e sobre toda a sua família. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, que através da vida da tua filha, toda a sua família possa ser alcançada pela tua presença e pela tua palavra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida da tua serva, em nome de Jesus. Pode se assentar. Irmãos, aplaudam o Senhor.